Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse sabadão. Eu vou falar para você, hein? Sabadão de chuva no Rio de Janeiro, trabalho no CT Moacir Barbosa continua, a preparação para o jogo contra o Internacional. Lembrando que a gente vai falar um pouco sobre campo e bola, vamos falar um pouco também sobre tabela de campeonato brasileiro e tem, vamos dizer assim, profissional, né? De analista de mercado sendo contratado. Vamos falar sobre isso. Essa contratação não aconteceu hoje, mas vamos comentar bastante sobre ela. E, claro, as possibilidades do Vasco mandar jogos fora do Rio de Janeiro. Torcedor off-Rio vai gostar, mas existe uma previsão também de logística que talvez não seja interessante. Vamos falar bastante sobre isso, que é um assunto muito pertinente e vai acontecer muito principalmente após o início da reforma e ampliação de São Januário, que não deve acontecer agora em janeiro, né? E sim depois do Campeonato Carioca. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E não esqueça de correr ali no primeiro comentário fixado no link da Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira aqui do nosso trabalho e você clicando no link lá embaixo, fazendo o seu cadastro do seu primeiro depósito, você ganha até R$ 500 de bônus. É isso mesmo, 500 para você fazer o seu palpite entre Internacional e Vasco, Vasco e Internacional em São Januário, próximo jogo aí pelo Campeonato Brasileiro. Faz o seguinte, você que também quer sacar o seu FGTS com agilidade e rapidez, a Mais Ágil agiliza toda a sua vida. Ela saca o seu FGTS com antecipação em menos de 24 horas. Então você aí que está no seu feriadão, quer sair dessa cidade que você foi para conhecer outra, mas o dinheiro está curto, pô amor, não dá para fazer isso, olha só. Entre em contato com a Mais Ágil, saque o seu FGTS o quanto antes. O número está aqui e o link também está na descrição do vídeo. E claro, né, prepare-se para pegar o cartão de crédito, a fatura no final do mês, porque com feriado fica pesado, né? Mas a Mais Ágil resolve para você. O número está aqui do WhatsApp e lá na descrição do vídeo está o link. Solta a vinheta, bora. O Vasco enfrenta o Internacional no próximo dia 21 de novembro. Olha só, falando sobre esse jogo, já temos ingressos esgotados, tá? E mais uma vez fica a minha preocupação a respeito do público, né? Quantas mil pessoas estarão em São Januário? É óbvio que a gente sabe que a capacidade do estádio varia entre 19 a 21 mil pessoas, dentro, né, de uma superlotação, é claro, mas nos últimos jogos me surpreendeu muito os ingressos estarem esgotados e a capacidade ser sempre 16, 17, no máximo ali 18 para 19 mil. E isso me deixa muito preocupado em si, porque existem N formas de ingressos, eu vou trazer aqui para vocês também não acharem que tudo é culpa do Vasco. Vamos lá. Existem ingressos para patrocinadores, eu digo isso porque a Betano, Campeonato Brasileiro Betano, distribui muitos ingressos para os seus influenciadores, para as pessoas que são patrocinadas pela plataforma, então existem também ingressos distribuídos para esses setores de patrocínio. Existem também ingressos para a polícia em si, né? Existe ali os responsáveis ali da Polícia Militar, do BEP, que também recebem o link, tem ingressos disponíveis para eles. Existem convidados, existem jogadores que também recebem para ficarem ali na social, ali eles solicitam a quantidade de ingressos e o Vasco disponibiliza, eu não sei o valor mínimo ou máximo desses ingressos, né? A quantidade na verdade, mas existem N situações que o torcedor não tem acesso à totalidade desses ingressos no ato da venda. Então, para a gente deixar muito claro, existe uma quantidade de ingressos que são distribuídos entre vários fatores e não chegam até o torcedor. Bom, essa informação é importante porque normalmente a gente tem, óbvio, uma defasagem de ingressos. Vou dar um exemplo. O coronel do BEP recebeu 4 ingressos. Dá só um exemplo aqui. Tá? Isso não é uma notícia, tá? Isso é um exemplo. Só que o cara é flamenguista, a família é flamenguista, ele acaba que não vai, ninguém vai e fica por isso mesmo. Então, é menos 4 ingressos. Se isso acontecer em grande escala, a gente vai ter uma defasagem enorme de torcedores em São Januário. Então, existem essas questões e a gente precisa destacar aqui porque todos os ingressos eles não são disponibilizados para a torcida, para o sócio torcedor fazer a sua compra. Então, só para a gente entender um pouco desse percurso, tá?
E, claro, a gente já tem informações de ingressos esgotados. Existem ingressos em análise, tá? E o que quer dizer o ingresso em análise? Ingresso em análise é quando você compra pela primeira vez, ou você é sócio, cadastra uma pessoa que vai pela primeira vez, ela vai fazer ali o cadastro da sua facial, dos seus dados, e isso vai para uma análise. Então, dentro do ato da compra, esse ingresso fica em análise. Normalmente as pessoas podem até cancelar esse ingresso. Chegar lá e cancelar, e acaba que esse ingresso volta, aí abre ali, né, no sociogigante.com, um mapinha de novo com esse ingresso ali no setor desejado. Não é carga extra, né? São as pessoas que desistem através do botão de cancelamento ou na análise não passam ali no quesito facial e documental, beleza? Então só para a gente entender essa questão de ingresso. Jogo contra o Inter, muito importante. O Internacional é o 5º colocado, o Vasco é o 9º. O Vasco tem o Atlético Mineiro atrás com 42 pontos, um jogo a menos. O Vasco tem os 43, olha para o Cruzeiro e para o Bahia, o 6º, o 8º e o 7º colocado, o Bahia com 46 e o Cruzeiro com 47. O Cruzeiro disputa a final da Sul-Americana. Caso seja campeão, joga essa pré-Libertadores para baixo, chegando até o Vasco no G9. Então, temos aí a possibilidade do G9, porque o Botafogo, se for campeão em cima do Atlético Mineiro, joga essa vaga para o 9º colocado. Também existe a possibilidade do Atlético ser campeão, passar o Vasco, passar o Bahia também no Campeonato Brasileiro e jogar essa vaga para baixo também. Então existem grandes possibilidades desse G9 ser viabilizado através do Campeonato Brasileiro. Vamos ficar de olho aí, depende muito de Botafogo e Cruzeiro nas suas respectivas competições internacionais, né? Vamos botar assim, continentais. É isso, o Vasco enfrenta o Inter no dia 21 e a gente vai estar na expectativa e in loco acompanhando tudo para vocês, trazendo tudo em primeira mão. Olha só, falando em jogo, ano que vem existe a grande possibilidade, né, de não acontecer a reforma e ampliação de São Januário em janeiro, e sim pós o Campeonato Carioca. E claro, Gazeta informou, né, na manhã desse sábado que o Kleber Andrade, em Cariacica, estaria à disposição do Vasco para mandar os seus jogos. Grande notícia, né, para o torcedor do Espírito Santo, mas vamos lá. Vamos tentar, como que eu consigo explicar isso para vocês? Bom, existe uma coisa chamada logística, tá? Que é plano, planejamento, principalmente a logística de viagens, que é um dos principais pontos. O Pedrinho fala sobre essa questão envolvendo uma pré-temporada fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil, que ficou pesado ali na logística, os jogadores longe de casa, você não tem ali um período tranquilo de viagens em si, enfim. O Vasco planeja fazer a pré-temporada no Rio de Janeiro, no CT Moacir Barbosa. Muito por conta de logística. Os jogadores estariam perto da família, a locomoção, aluguel de hotéis, nada disso aconteceria. Seria muito mais saudável financeiramente e muito mais próximo dessa logística. E por que eu estou colocando a questão da pré-temporada em relação à informação da Gazeta sobre o Kleber Andrade? A situação do Kleber Andrade é muito semelhante. O Vasco treina no CT Moacir Barbosa. Se o Vasco for jogar todos os jogos, por exemplo, que isso óbvio não vai acontecer, mas se for jogar todos os jogos no Kleber Andrade, você terá um deslocamento todos os jogos, uma hospedagem todos os jogos, viagens em todos os jogos, arrumando mala em todos os jogos, levando toda a questão envolvendo essa logística que é muito pesada, tá? Muito pesada. Tem que fazer check-in, tem que descer, tem que ver a mala, fazer check-in no hotel. Aí todo mundo senta, porque é um grupo, né? Senta-se todo mundo para jantar no mesmo horário, demora pra caramba para servir o jantar. Aí todo mundo, até acabar, sobem pro quarto, dorme, depois se concentra pro jogo. Então, é uma logística muito pesada. Então, muito difícil, e eu falo para vocês, muito difícil que o Vasco mandaria todos os seus jogos fora do Rio. Não vai acontecer. Um ou outro, beleza, até mesmo porque tem que premiar o torcedor off-Rio. Acho isso magnífico e já fica aqui meu recado aos jogadores, aos dirigentes. Todas as vezes que o Vasco for jogar fora do Rio, por favor, atenda o torcedor. Por favor, vai até lá, tira uma foto, conversa com o torcedor na grade. As crianças estão lá, tira foto com as crianças, porque já está complicado demais, principalmente de torcedores fora do Rio, de manter os seus filhos torcendo para o Vasco numa situação tão grave no futebol, tão drástica. Então o Vasco precisa ter uma proatividade. Ensina os jogadores, faz uma pré-eleção, dá uma palestra, olha, jogos fora do Rio, vai lá, atende as crianças, vai lá, atende o torcedor, não passa direto não. Pô, façam isso porque é isso que alimenta o sentimento do torcedor.
que vê o Vasco sofrendo. E claro, o torcedor off-Rio e do Rio não tem diferença nenhuma. Só que o do Rio tem o privilégio de estar ali sempre, encontrar jogador no restaurante, encontrar o jogador no shopping, encontrar o jogador numa loja. Nos jogos está muito próximo da saída dos jogadores do hotel. Às vezes o cara lá em Manaus não tem essa oportunidade. Então vai lá, atende ele, vai lá com carinho, assina a camisa dele, tira foto, conversa, faz isso, por favor, com o torcedor off-Rio, porque já é difícil dar esse contato, é complicado. O Vasco joga, por exemplo, uma vez ou no máximo duas em Goiânia. Então o torcedor de Goiânia, Brasília, tem essa oportunidade muito limitada. Então vai lá, atende o pessoal. Não façam isso nos jogos fora do Rio, por favor. Mas a situação envolvendo o Kleber Andrade, poderemos ter jogos? Sim, mas não com muito volume, porque essa questão da logística pesa demais. E isso é evidente que vai sim atrapalhar o percurso do Vasco numa temporada muito pesada, cansativa de viagens. Então, o torcedor que tem a esperança, né, de que o Vasco vai mandar todos os jogos em Cariacica, não fique esperançoso, porque isso não vai acontecer. Bom, o Vasco acertou com um analista de mercado, né? Eu vou trazer o nome dele aqui. É o Anderson, deixa eu ver aqui rapidinho. É o Anderson de Almeida, ex-Bangu, trabalhou com o Felipe, tá? Essa informação foi dada ontem pela gente na hora do Vasco, né? O Anderson de Almeida trabalhou com o Felipe em si, deve ter sido uma indicação, isso não é uma informação, mas fica aqui a minha nota, não vou falar uma nota de repúdio, mas beleza, você traz um profissional, um analista de mercado do Bangu, nada contra o Bangu, nada contra o profissional, a gente não pode julgar antes de ver o trabalho dele, mas se ele já trabalha, a gente já consegue ver o resultado. E aparentemente não tem um resultado muito significativo, né? Porque ele também já passou por outras equipes pequenas. Então, fica a minha preocupação, principalmente diante de um cenário como o mercado, né? Que é algo muito sério, algo muito, muito complicado de você trabalhar, principalmente no Vasco. Você tem que analisar desde a parte psicológica de um atleta. O Vasco mirou em vários atletas sul-americanos que tiveram problemas psicológicos aqui. Então, numa análise, eu acho que isso não foi levado em consideração. Vamos lá, Palácios, Orediano, Capasso, né? A gente vê agora, segundo informações de Jean Davi, que ainda não está se adaptando. Então, essa questão psicológica de adaptação é um problema. E, claro, falha de quem analisa, falha de quem vai buscar. Então, a gente sempre vai cobrar, né, da diretoria, do Pedrinho, sei lá de quem for, que o Vasco precisa dos melhores, dos melhores. O Pedrinho fala a respeito do Fortaleza, elogia o Fortaleza. O Fortaleza gastou metade do que a gente gastou na temporada e está lá no G4, porque tem um analista de mercado, tarimbado, né? Deve ser isso, né? Ou pelo menos vários profissionais tarimbados, vários profissionais qualificados. Vai lá no Fortaleza, tenta tirar o cara de lá. Vai lá, faz uma proposta para ele. Mas não. Enfim, a situação é completamente diferente. Aí, beleza. Vocês estão criticando demais sem ver o profissional trabalhando. Tá, mas ele já trabalhou, não já? Me mostre um trabalho que o qualifique estar no Vasco. Enfim, quero saber a sua opinião, tá? A respeito de Anderson de Almeida, ex-Bangu, que está aí no Vasco como analista de mercado. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Qualquer coisinha é só acionar. Forte abraço, saudações vascaínas.